Conceitos importantes, tá? Lembrando, tem vários conceitos, tá? Vários conceitos. Eu listei aqui, eu acho que eu listei 5 conceitos que, olha, se tivessem explicado para mim esses conceitos, a minha vida teria sido facilitada. Mas eu tô aqui para facilitar a sua vida, ok? Gente, primeiro conceito importante para entender parasitologia. Vamos lá, olha só, vamos voltar para a origem do universo, tá? Existe, gente, relações que acontecem entre os seres vivos. Isso é um fato, tem várias relações que acontecem entre os seres vivos. Essas relações, elas podem ser harmônicas, quando ela acontece e um é beneficiado ou os dois são beneficiados. Ou essa relação ela pode ser desarmônica. O que seria desarmônica? Sempre um ganha e o outro perde. Sempre. Relação desarmônica, sempre um ganha e o outro perde. Relação harmônica, sempre um ganha ou os dois ganham, mas ninguém perde. Existem diversos tipos de relações harmônicas e existem diversos tipos de relações desarmônicas. Citar para você aqui um exemplo, tá? Bem clássico. O louva-a-Deus, quando ele vai se reproduzir, a fêmea come a cabeça do macho. Gente, você acha que essa relação ela é harmônica ou desarmônica? É desarmônica. Um está morrendo. Essa relação, ela acontece entre dois indivíduos da mesma espécie, dois louva-a-Deus. Então, eu chamo isso de relação intraespecífica. Intraespecífica é quando acontece entre indivíduos da mesma espécie. Interespecífica é quando acontece entre indivíduos de espécies diferentes. No caso do louva-a-Deus, é uma relação desarmônica. Mas eu posso chamar isso de parasitismo? Não. O nome dessa relação desarmônica é chamada de canibalismo. Olha isso, canibalismo. Por quê? Porque está comendo. Um outro tipo de relação desarmônica, que é bem interessante, é o amensalismo, que é quando uma espécie produz substâncias, onde essas substâncias comprometem a vida de uma outra espécie. É desarmônica. Percebe? Existem diversos tipos de relação desarmônica. O parasitismo está dentro dessas caixinhas. O parasitismo é um tipo de relação desarmônica, porque um é beneficiado e o outro ou morre ou sai prejudicado, simples assim. E é uma relação interespecífica, ou seja, acontece entre indivíduos de espécies diferentes. E é esse conceito aqui que eu coloquei para você. Porque, afinal, a parasitologia humana vai estudar as doenças causadas por parasitas. E existe uma infinidade que você nem imagina de parasita, tá? Então, olha só, o parasitismo é uma relação ecológica existente entre indivíduos de espécies diferentes, ou seja, interespecífica, em que um dos envolvidos é prejudicado. Então, é uma relação interespecífica desarmônica. Quando você entende, então isso é uma relação. Ou seja, para poder estar acontecendo um parasitismo, isso não acontece ao acaso. Acontece por uma razão. Geralmente, os parasitismos se dão por alimentação. Vai se alimentar lá, se alimenta e vai embora. Em outros tipos de parasitismos, o parasita ele vive dentro do organismo, vive dentro do hospedeiro. Olha que interessante. E aqui eu coloquei para ilustrar algumas imagens, tá? Ó, ali eu tenho um mosquito, tá? Tá aqui sugando o sangue da pessoa. E o parasitismo é marcado por isso,
por estar roubando alguma coisa. Rouba, no caso aqui está pegando sangue. Eu tenho um carrapato. Se você olhar aqui bem, esse inseto e esse carrapato, vocês concordam comigo que o parasita está fora do corpo? Sim. Quando o parasita está fora do corpo, está parasitando de forma externa, eu chamo isso de ectoparasita. Simples assim. Mas o parasita pode viver dentro do corpo da pessoa e lá dentro, meu amigo, tacar o pau, pegar tudo que tem lá dentro, roubar seus nutrientes, sabe? Você come e você alimenta os parasitas que tem dentro do seu corpo. Esse tipo de parasita, eu coloquei aqui esse verme, é um endoparasita. Então, existem diversos tipos de parasitas, mas, de forma geral, eu tenho os ectoparasitas, que parasitam a parte externa, e os endoparasitas, que parasitam a parte interna. Ok, conceito muito importante aí que abre tua cabeça para a possibilidade de compreender melhor o mecanismo das doenças, tá? Um outro conceito que eu considero muito importante é o conceito de agente etiológico. Eu digo isso porque na parasitologia, na verdade, nas doenças em si, muitas dos organismos que causam a doença, eles conseguem ser transportados por alguns organismos ou podem até viver dentro desses organismos. Então, de repente, exemplo, o mosquito da dengue. A gente só olha o mosquito da dengue. A gente acha que quem causa a doença é o mosquito da dengue. Mas na verdade não. Quem causa a doença é o vírus da dengue. O vírus é que está dentro do mosquito. Então quem causa a doença não é o Aedes aegypti. Quem causa a doença é o vírus. Então o que seria o agente etiológico? Seria o agente causador da doença. O agente causador da doença é o agente etiológico. Esse conceito, eu vou voltar aqui para essa imagem, mas esse conceito, ele faz comparação com o conceito de vetor. O vetor é todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante, que no caso seria um agente etiológico, de maneira ativa, quando ele vai lá, e pica e suga a substância, e durante esse processo ele coloca para dentro esse agente etiológico, ou passiva, quando você acaba comendo uma substância ou bebendo, que você acaba adquirindo aí o vetor junto com o agente etiológico. Olha que interessante. Aqui tá, na questão de agente etiológico, aí, gente, tem vários. Bactéria causa doença, tem fungo que causa doença, tem protozoário que causa doença, tem verme que causa doença. Então, todo organismo que vai causar uma doença, ele é chamado de agente etiológico. Estou aqui quase tossindo aqui, vou beber água. Chamado de agente etiológico. Vetor é aquele que carrega o agente etiológico. Exemplo, aqui eu coloquei o barbeiro. O barbeiro carrega o protozoário, que é o agente etiológico. O protozoário é um grupo, tá? Um grupo de ser vivo, tá? Que também tem as espécies que causam na gente doença. E o barbeiro, né, que é o vetor da doença de Chagas. Olha que interessante. Isso é um vetor. No campo da parasitologia, tu vai perceber, quando tu for estudar alguma doença, que durante o ciclo de vida do organismo, ele vai precisar de um hospedeiro. E esse hospedeiro, ele pode servir como um vetor. Olha que interessante. Por isso que nós temos aqui dois conceitos importantes. O conceito primeiro de hospedeiro, tá? Hospedeiro, no caso, é o lugar, é o organismo que vai abrigar o agente etiológico. Eu tenho o hospedeiro definitivo e eu tenho o hospedeiro intermediário. Tem doença de parasita que não precisa de hospedeiro intermediário.
ele consegue chegar à fase adulta sem precisar passar pelo corpo de outro organismo. Mas tem tipo de verme, por exemplo, que para poder ele chegar na fase adulta, ele precisa e necessita passar por um outro hospedeiro. Por essa razão, eu tenho um hospedeiro definitivo e eu tenho um hospedeiro intermediário. Aqui para nós, tá? Vamos aqui entender uma coisa importante. Olhe para mim. Toda vez que você ouvir o nome hospedeiro definitivo, é porque no corpo daquele organismo, o agente infectante ou agente etiológico, ele consegue se reproduzir de forma sexuada, ou seja, através de gametas, ou de forma assexuada, ou seja, apenas se dividir. Toda vez que você ouvir o conceito de hospedeiro intermediário, é porque no organismo em questão, o agente etiológico só consegue se reproduzir por forma assexuada. Patrick, mas por que tem esse negócio de reproduzir de um jeito e de outro? Porque a gente está falando de um ser vivo, gente. E para poder ele chegar na fase adulta, ele precisa passar por dentro de um corpo de um organismo. E se ele não passar, ele não vai chegar na forma adulta. Simples assim. Citar para você um exemplo. Tem uma doença chamada de esquistossomose. No caso da esquistossomose, que é uma doença de verme, para poder o verme chegar na fase adulta e se reproduzir, ele precisa passar por um hospedeiro intermediário. Olha que interessante. Para poder ele conseguir se reproduzir de forma assexuada, ele passa por dentro de um organismo. No caso da esquistossomose, eu tenho o hospedeiro, que no caso seria o caramujo, tá? E eu tenho nós que podemos também adquirir o papel de hospedeiro, tá? Olha que interessante isso. Nós somos hospedeiros definitivos. Dentro do corpo da gente acontece a reprodução sexuada e assexuada. No caramujo, o caramujo acaba sendo hospedeiro intermediário. Então, pode acontecer justamente isso, tá? Então, para poder evitar que esse verme se desenvolva, então tem que se evitar que o verme acabe tendo contato, ou o estágio que o verme se encontra, tem que evitar o contato com esse caramujo. Para poder esse verme chegar na fase adulta, ele precisa passar por dois organismos. Hospedeiro definitivo, acontece a produção sexuada e assexuada. O conceito está aqui. Intermediário, só acontece assexuada. Dentro do ciclo de vida dos organismos, por exemplo, baseado nesse conceito aqui de hospedeiro, eu tenho o ciclo de vida monoxênico e o ciclo de vida heteroxênico. Monoxênico, gente, é quando o organismo ele entra dentro do corpo de um hospedeiro e ele consegue chegar à vida adulta dele, tá? Ele só utiliza um hospedeiro. Com um hospedeiro, ele consegue chegar na fase adulta. Quando isso acontece, essa doença ou esse ciclo de vida é monoxênico. Quando o agente etiológico precisa passar por dentro de um organismo para poder sofrer algum tipo de reprodução assexuada, aí eu chamo isso de heteroxênico. Então, ciclo monoxênicos, parasitas que utilizam apenas um hospedeiro. Ciclo heterocênico, parasitos que necessitam de mais de um hospedeiro. No caso, tem um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Pode parecer que esses conceitos aqui, eles não têm uma real importância, mas quando você está lendo o assunto do ciclo de vida de um organismo, que tu percebe, por que será que ele passa pelo corpo de um organismo e de outro? Aí você vai lembrar desse momento. É porque para ele chegar à fase adulta, ele precisa passar pelo corpo de um organismo.
E por que que aquele ali em específico não passa? Porque não precisa. No corpo de um indivíduo, ele consegue chegar à fase adulta. Então, quando só tem um hospedeiro, monoxênico. Quando tem 2 hospedeiros e um deles, claro que vai ser um intermediário, eu chamo isso de heterocênico. Gente, esses conceitos aqui, eles são bem interessantes para tu poder entender melhor a parasitologia humana, tá?